A gente volta a falar sobre os vídeos com depoimentos de testemunhas deste julgamento sobre o plano de golpe de Estado. Falando dele, o senador e ex-vice-presidente Hamilton Mourão, neste depoimento que agora vai precisar de um outro depoimento à PF, afirmou lá na primeira turma que o ex-presidente Jair Bolsonaro estava abatido depois da derrota de 2022, mas que ele, Mourão, nunca ouviu falar no que ele chamou de, abre aspas, ruptura do status quo, fecha aspas. Imediatamente na noite que nós perdemos a eleição, eu tentei conversar com o presidente, mas naquele momento ele estava abatido pela derrota eleitoral, como todos nós ficamos. E no dia seguinte, que era uma segunda-feira, nós estivemos reunidos lá no Palácio do Planalto, avaliando as causas daquela derrota, uma vez que julgávamos que tínhamos condições de ter vencido aquela eleição. Posteriormente, ao longo ali daquele período, tive alguns encontros com o presidente Bolsonaro, uma vez na Academia Militar das Agulhas Negras, na cerimônia de declaração de aspirantes, e posteriormente lá na biblioteca do Palácio Alvorada. Foram as vezes que eu conversei especificamente só eu e o presidente Bolsonaro. Em todas essas oportunidades que eu me encontrei com o presidente Bolsonaro, em nenhum momento ele me mencionou qualquer medida que representasse qualquer tipo de ruptura com o status quo, seja estado de sítio, seja estado de defesa ou qualquer outro. Nossas conversas foram sempre voltadas para aquela transição que estávamos realizando em vistas a que o novo governo assumisse a partir de 1º de janeiro. Théo Cury, Pedro Venceslau mais uma vez na tela aqui. Vou inverter um pouco a ordem, começar contigo, Pedro Venceslau, a respeito de como a relação política entre Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão durante o mandato de ambos no Executivo, no governo federal, nunca teve, sempre teve algumas rusgas, alguns ruídos, algum certo escanteamento de Mourão como vice-presidente, mas se tem algo que Jair Bolsonaro não pode reclamar é deste depoimento dado pelo ex-vice-presidente, hoje senador, que de fato o exime, ou pelo menos diz desconhecer qualquer tipo de iniciativa dentro daqueles crimes pelos quais Bolsonaro foi denunciado. Exatamente, até pelo perfil da relação de Hamilton Mourão com Jair Bolsonaro ao longo do mandato, é de se supor que se o então presidente fosse tratar de qualquer assunto relativo à articulação de um golpe de Estado, não seria com Hamilton Mourão. Os dois se afastaram logo no início do mandato. E lembrando que antes disso, no processo eleitoral, Hamilton Mourão foi o plano D, para não dizer o plano E, entre as escolhas que Jair Bolsonaro tinha na frente para ser o seu candidato a vice. Ele chegou a ter a ideia de colocar Janaína Pascoal como candidata a vice, vários nomes passaram ali, alguns chegaram a ser anunciados. Quando já quase no limite do prazo ele escolheu Hamilton Mourão, é porque já não havia outra alternativa, Hamilton Mourão, que estava na ocasião no PRTB. E aí, quando começou o governo, Jair Bolsonaro sempre teve muita desconfiança em Hamilton Mourão. Ele sempre teve um perfil muito desconfiado, para não dizer paranoico, Jair Bolsonaro. E Hamilton Mourão seria aquele que assumiria o governo caso Jair Bolsonaro sofresse, por exemplo, um processo de impeachment. Por isso que durante os 4 anos da gestão de Bolsonaro, Hamilton Mourão não assumiu missões de destaque, não teve protagonismo, nenhuma liderança que deixou alguma história marcante, como teve agora Geraldo Alckmin, como ministro de Lula, figura onipresente, participa de várias missões que foram dadas pelo presidente da República. Então, esse depoimento de Hamilton Mourão, claro, ele contribui ali com a narrativa de Jair Bolsonaro, contribui. Mas contribui tanto quanto o depoimento de Aldo Rebelo, de Tarcísio Gomes de Freitas, ou seja, são aliados de Jair Bolsonaro, alguns que foram ministros, no caso de Tarcísio, que conversaram com ele durante o período ali da transição, mas tinha uma relação lateral, não estavam participando da vida política do Palácio do Planalto naquele momento em que, segundo a Polícia Federal, havia nos bastidores uma tentativa de golpe de Estado. Théo Cury, quero te ouvir, porque, de fato, Mourão talvez seja, dentro dessas pessoas que estavam ali no governo Bolsonaro, nos seus 2 últimos meses, depois do resultado eleitoral, o que tem origem na caserna,
né, um general, enfim, um oficial do Exército da Reserva, que agora está na política institucional desde 2018, foi eleito vice-presidente e depois eleito senador da República com mandato próprio, só que era o único dos que não estão arrolados na denúncia da Procuradoria-Geral da República como núcleo crucial para o desenrolar dos fatos na perspectiva da Procuradoria-Geral da República. Todos os demais que estão ali, Augusto Heleno, Walter Braga Neto, Almir Garnier, têm origem nas Forças Armadas. Na sua avaliação, a Procuradoria-Geral da República, as investigações parecem deixar claro que havia dois grupos pelos quais Jair Bolsonaro transitava, ou melhor, ou dois grupos que transitavam com o então presidente, tinham algum tipo de acesso com o então presidente. Um núcleo mais institucional da política, e aí eu estou incluindo Hamilton Mourão como a exceção neste núcleo, que não tratou de nenhuma dessas discussões que foram tratadas com aquelas pessoas com origem na caserna. Sejam os comandantes das 3 Forças Armadas daquela época, que também prestaram depoimento, sejam alguns desses ex-ministros que também são réus ao lado de Bolsonaro nessa denúncia. Total, e um exemplo deles é o Paulo Sérgio, que foi ministro da Defesa do governo de Bolsonaro, que travou ali um embate muito grande, você vai se lembrar, e Pedro também, com o Tribunal Superior Eleitoral, às vésperas da eleição, quando Barroso cria, ainda presidente do TSE, aquele grupo que contava com a participação dos militares para o aprimoramento do sistema de votação, por meio do sistema eletrônico de votação, para fazer sugestões. Aquilo virou um caos, foi depois muito criticado internamente ali essa decisão de trazer para perto os militares, porque houve uma politização muito grande, uma desconfiança muito grande e infundada do sistema eletrônico de votação. Teve como um dos principais personagens esse ministro de Bolsonaro, que é um desses militares que o Yuri menciona, além de Augusto Heleno, Walter Souza Braga Neto, enfim. De fato. E aí, Yuri, você vai se lembrar de uma conversa que a gente teve aqui na semana passada, na semana retrasada, em que eu digo que Bolsonaro, naquele momento, ele se cercava das pessoas que compartilhavam desse desejo com ele e com quem ele podia contar para ter essas conversas. O então vice-presidente da República não era uma dessas pessoas. O general Hamilton Mourão não era uma dessas pessoas, tanto que acaba sendo escanteado e colocado de lado nessas conversas. Vocês vão se lembrar, vão se recordar daquela reunião que foi gravada no Palácio e que foi encontrada essa gravação no computador do tenente-coronel do Exército, Mauro Cid, em que são discutidas alternativas às eleições e que abasteceu e muito a investigação da Polícia Federal no que diz respeito à trama golpista. Walter Souza Braga Neto estava ao lado de Bolsonaro. O então vice-presidente da República não participou daquela reunião, não aparecia naquele vídeo que foi gravado, ilustrando quem eram as pessoas com quem Bolsonaro contava. Quem eram as pessoas com quem ele contava para isso, de acordo com as investigações da Polícia Federal. Então, ajuda a entender de quem ele se cercou e quem ele não queria por perto, quem não queria que participasse por conta de divergências ou de discordâncias ou por, de fato, não poder contar com essas pessoas, levando em consideração o que a Polícia Federal apresentou nas investigações.